Então, dando continuidade, o assunto agora vai mudar um pouquinho. A gente vai falar no diagnóstico das hérnias abdominais por ultrassom. Muito bem, o que é uma hérnia? Nada mais é do que a protrusão de um órgão ou parte deste órgão através de um orifício, que pode ser um orifício natural ou adquirido, né? E as hérnias abdominais, elas ocorrem nos locais mais frágeis, ou seja, onde a aponeurose ou fáscia muscular não são recobertos pelo músculo estriado. Então, estas são as localizações das hérnias abdominais. As hérnias da linha alba, as umbilicais, hipogástricas e epigástricas, as hérnias laterais ou hérnias de Spiegel e as hérnias inguinais, que podem ser diretas, indiretas ou as hérnias femorais. Então é isso que a gente vai falar nos próximos minutos. É uma patologia relativamente comum, né? No Brasil são feitos aproximadamente, no mundo, aliás, são feitos aproximadamente 20 milhões de hernoplastias ao ano, atinge 5% da população e é muito mais frequente nos homens do que nas mulheres. E o que o ultrassonografista precisa enxergar, precisa descrever no laudo? Então, as informações básicas é a localização, onde está a hérnia, o tipo de hérnia, se é direta, se é indireta, por exemplo, nas hérnias inguinais. Sempre que possível, o diâmetro do colo herniário, o conteúdo do saco herniário, se tem alça dentro, se é só gordura, e principalmente as complicações, se conseguimos enxergar os sinais de encarceramento ou de estrangulamento da hérnia, a gente vai falar mais para frente o que é isso. Muito bem, então, este quadro apenas para mostrar que a grande maioria das hérnias abdominais são as hérnias inguinais. Então, a gente vai falar um pouco mais das hérnias inguinais. A acurácia do método ultrassonográfico é importante. Teoricamente, você pode fazer o diagnóstico clínico de uma hérnia, né? Mas esse trabalho nos mostra que, mesmo em mãos experientes, o exame clínico ele tem uma assertividade em falar se tem ou não tem hérnia entre 74% e 86%. E o tipo de hérnia entre 35% e 56%. Quando a gente utiliza o método ultrassonográfico, essa assertividade aumenta muito, de 85% a 97%, e o tipo de hérnia também aumenta muito a assertividade, passa para quase 70%. Muito bem, então, as hérnias da linha alba acontecem por um defeito da aponeurose, né? São aquelas hérnias que eu mostrei no início, ali no esquema, as umbilicais, as supraumbilicais e as infraumbilicais. Então, aqui eu tenho um esquema, uma foto de ultrassom com conteúdo do saco herniário. Lembrar que as diástases do músculo reto abdominal não são consideradas hérnias, né? Então, aqui um esquema normal, a linha alba um pouquinho mais alongada, ocorre uma separação do reto abdominal direito e esquerdo. Aqui já uma diástase estabelecida com frouxidão da linha alba, porém não ocorre hérnia. E aqui as hérnias propriamente ditas, que podem ser localizadas no meio, né, da linha alba ou mais próximas ao músculo reto abdominal, direito ou esquerdo. Então, ali uma outra foto mostrando na região supraumbilical o tecido subcutâneo, o músculo reto abdominal direito, o esquerdo e o defeito na linha alba. Então, eu tenho o saco herniário e o colo herniário, que deve sempre ser medido. A diástase do músculo reto abdominal, não existe muito consenso na literatura. A única coisa que a gente pode afirmar é que não é um diagnóstico de hérnia. Não existe protrusão de nenhum conteúdo para fora da cavidade abdominal. A distância normal entre um reto abdominal direito e o esquerdo, também não há muito consenso na literatura, mas fala-se em 1,5 cm. Vocês vão encontrar alguns trabalhos falando em 1 centímetro,
outros trabalhos falando em 2 centímetros. Do ponto de vista prático, me aconteceu uma coisa algum tempo atrás, um pouco estranha, vamos dizer assim. O médico especificou no pedido para que eu medisse essa distância. E a distância deu 1,7 centímetros. E no meu laudo eu escrevi que existia uma diástase dos retos abdominais. E o convênio da paciente não autorizou a cirurgia, porque, segundo o auditor, se não passar de 2,5 centímetros, configura apenas estética. Então, não sei, procurei na literatura falando, não encontrei nada, mas fica a parte prática aí para a gente tentar ir atrás. Bom, das hérnias umbilicais, ela é a mais comum das hérnias da parede abdominal anterior. Pode ser congênita ou adquirida, sendo que a hérnia adquirida é mais frequente que a hérnia congênita. Então, aqui um esquema, uma representação ultrassonográfica, lembrando que é ideal para a gente fazer esse diagnóstico de hérnia umbilical, você colocar uma camada de gel. Antigamente, quando eu comecei a fazer ultrassom, tinha, eu não sei, fora do Brasil, a gente usava algo que a gente chamava de quiteco. Hoje eu não vejo mais isso, mas então a gente capricha na camada de gel em cima da cicatriz umbilical e você consegue enxergar melhor. Então, ali um outro exemplo. A protrusão do conteúdo herniário, aqui é a região da cicatriz umbilical, tecido celular subcutâneo, o defeito na aponeurose e a medida do colo herniário. Lembrando que esse tipo de exame ele deve ser feito sempre solicitando a manobra de esforço ao paciente. Muitas vezes você só consegue ver a protrusão quando o paciente faz um aumento da pressão intraabdominal. Portanto, a gente não pode exercer muita força no transdutor para que ele não exerça uma barreira mecânica, principalmente nas hérnias umbilicais, que é extremamente superficial. Se você pressionar muito o transdutor, você pode exercer uma barreira mecânica e impedir que, durante o esforço, haja a protrusão do saco herniário. Tudo bem? A hérnia de Spiegel é a hérnia lateral. Ela é mais rara, é aproximadamente 2% das hérnias de parede abdominal. E ela tem a sua localização típica, que é a linha semilunar. Então, só para lembrar um pouquinho, os músculos laterais do abdômen tem o oblíquo externo, que é o mais externo, o oblíquo interno, e o músculo mais interno é o transverso do abdômen. As fáscias destes músculos se encontram aqui com a fáscia do reto abdominal na linha semilunar. É este ponto que deve ser estudado na procura da hérnia spigeliana ou hérnia de Spiegel. Aqui só uma tomografia para a gente demonstrar a mesma região anatômica. Então, eu tenho os 3 músculos laterais, o externo, o interno e o transverso do abdômen, e aqui o reto abdominal. E aqui uma tomografia onde a gente pode ver a hérnia propriamente dita, só gordura, não tem alça intestinal aqui, e o reto abdominal e a interrupção da face aqui. No ultrassom, também facilmente visto. Então, esta é a posição do transdutor. Perdão. Deixa eu retornar aqui. Esta é a posição ideal do transdutor para que a gente procure a hérnia spigeliana. Então, aqui, numa imagem estendida, reto abdominal direito, reto abdominal esquerdo, aqui é gordura pré-peritoneal, e na linha semilunar, a interrupção, um colo herniário grande com a protrusão do conteúdo herniário. Não tem muito segredo. Agora vamos falar das hérnias inguinais, que são as mais comuns e que provocam um pouco mais de dúvida, normalmente, no ultrassonografista, para a gente poder classificar direta, indireta, femoral, o que é isso. E é importante que se dê o diagnóstico. Muitas vezes o cirurgião sabe que tem hérnia. O que ele quer saber é o tipo da hérnia. Bom,
imprescindível que a gente saiba um pouquinho da anatomia. Eu não vou me estender, mas eu falei dos músculos laterais, e estes músculos são importantes porque eles formam as estruturas anelares, né, que abraçam o canal inguinal, que são os anéis inguinais. Então, o anel inguinal externo, ele é formado pela aponeurose do oblíquo externo. É como se fosse um sanduíche daqueles 3 músculos laterais. O anel inguinal interno é formado pela aponeurose do músculo transverso do abdômen. Muito bem. Então, a hérnia indireta, ela vem por dentro do canal inguinal. Acontece por um defeito do peritônio. A hérnia direta, ela ocorre por um defeito na musculatura, por uma frouxidão da musculatura da parede abdominal. A mesma coisa acontece com a hérnia femoral, porém a localização é diferente, como a gente vai ver. Então, é imprescindível que o ultrassonografista encontre estas 4 estruturas para um diagnóstico correto: o ligamento inguinal, a artéria epigástrica inferior, os vasos femorais e o canal inguinal. Então, vamos ver ali. Esta é a região que a gente vai posicionar o transdutor para fazer o diagnóstico correto de hérnia inguinal. Então, o ligamento inguinal é uma estrutura fibrilar que vai da crista ilíaca antero-superior até a sínfise púbica. O anel inguinal interno, ele está um pouco superior aos vasos femorais e à emergência da artéria epigástrica inferior. Esta região forma um triângulo. E quais são os lados desse triângulo? Então, a borda lateral do reto abdominal, a artéria epigástrica inferior e o ligamento inguinal. Este triângulo é o triângulo de Hesselbach. É com E mesmo, Hesselbach. E aqui, nesta área, ocorrem as frouxidões, ou seja, as hérnias diretas. Então, a hérnia direta, ela é sempre medial à emergência da artéria epigástrica. A hérnia indireta, ela vai por dentro do canal inguinal. Então, ela começa sempre lateralmente à emergência da artéria epigástrica. E a hérnia femoral é igual à hérnia direta, porém, ela é sempre inferior ao ligamento inguinal. Então, estas estruturas anatômicas, é um pouco chato a gente falar de anatomia, mas não é tão difícil. Ultrassonograficamente falando, a gente vai começar a ver agora. Então, este é o ponto onde eu vou colocar meu transdutor. Eu vejo ali o ligamento inguinal, né, que é uma estrutura ecogênica, fibrilar, ali em amarelo. Depois eu tenho a artéria. Que artéria que é essa? É a artéria ilíaca externa. Não é, embora chamado de vasos femorais, na última revisão anatômica, que já tem alguns anos, a artéria femoral, ela tem esse nome mais para baixo ainda. Aqui ela ainda é artéria ilíaca externa, tá? Então, artéria ilíaca, o canal inguinal propriamente dito, ali em verde, o anel inguinal interno e a emergência da artéria epigástrica inferior. Ela parece uma vírgula, uma chanfradura saindo da artéria. Se eu posicionar corretamente meu transdutor neste ponto, não tem mais dúvida diagnóstica, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, hérnia indireta, que é aquela que vai por dentro do canal inguinal, é uma hérnia muito comum nos recém-nascidos. Quase a totalidade das hérnias inguinais em recém-nascidos são hérnias indiretas. Então, eu vou passar esse filme. Antes de disparar,
é um indivíduo obeso, e isso dificulta um pouquinho o diagnóstico, a obesidade. Tá? Mas vocês vão reparar que a artéria epigástrica está pulsando aqui, mais ou menos aqui. Então, está vendo pulsando? Peço para fazer esforço, é uma região inguinal direita, e a protrusão do conteúdo herniário por dentro do canal. Então, ela vem do lateral para o medial. Faço a força. Então, essa hérnia ela tem uma mobilidade, ela vai e volta, ela não está encarcerada. O que eu escrevo no meu laudo? Com a manobra de esforço, observa-se protrusão do saco herniário por dentro do canal inguinal, né? Com mobilidade, ou seja, ela é totalmente redutível, sem sinais de encarceramento. Portanto, é uma hérnia inguinal indireta à direita. Ponto. Você falou tudo que o cirurgião precisava saber, tá? Aqui um outro exemplo, é uma hérnia que vai um pouquinho mais para baixo, repara que já tem ali, eu estou no sentido aqui longitudinal do transdutor, já vejo a sínfise púbica, e com o esforço, esta hérnia vai sempre do lateral para o medial. Então, novamente, uma hérnia inguinal indireta à direita. Então, a posição correta do transdutor é aqui. Ligamento inguinal, emergência da artéria epigástrica e o anel inguinal interno. Então, a hérnia vem do lateral para o medial, e no sentido um pouco também crânio-caudal. É assim que eu faço o diagnóstico da hérnia indireta. Esse conteúdo herniário ele pode ir mais para baixo ainda, até a bolsa testicular. Então, quando eu era residente, eu lembro que eu fazia errado. Eu começava a procurar a hérnia pelo testículo, mas nem toda hérnia indireta é íngno-escrotal, né? Eu fatalmente deixei passar algum diagnóstico, porque existia hérnia, uma protrusão pequena, e não chegava até o testículo. Então, aqui, um outro filminho, que é uma criança, ela não respondia a Valsalva, né? Então a gente tinha que levantar o abdômen. Então eu vejo um pouquinho de líquido na bolsa testicular, o canal inguinal, e quando eu levanto o abdômen da criança, vocês vão ver a protrusão do conteúdo herniário. É uma hérnia íngno-escrotal, que nada mais é do que uma hérnia indireta. Olha lá. Vai até... Nessa imagem aqui, não veio o testículo, mas o testículo estava por aqui. Então, hérnia indireta. A hérnia direta tem aquela localização típica do triângulo de Hesselbach. A maior parte das hérnias nos adultos também é hérnia indireta, sendo que a direta representa até 35% das hérnias. Então, lembra que, para eu diagnosticar a hérnia indireta, eu colocava o transdutor neste sentido. E aqui eu tenho que procurar exatamente no triângulo de Hesselbach, nesta região. Então, esta é a posição correta do meu transdutor. Vocês vão reparar, aqui é uma região inguinal esquerda, então eu tenho os vasos femorais, a artéria ilíaca externa e a artéria epigástrica inferior. Então, vocês vão reparar a diferença da hérnia direta. Peço para fazer força, e eu tenho, então, na região medial, perdão, de novo, na região medial, a protrusão do conteúdo herniário. É uma região inguinal esquerda. Então, ela vem de baixo para cima e medialmente a artéria epigástrica, diferente da direta que vem do lateral para o medial, olha, de baixo para cima. Tem a alça intestinal, é uma hérnia redutível também. Então,
hérnia inguinal direta à esquerda. Esse é o meu diagnóstico ultrassonográfico. Um outro exemplo, aqui acho que é uma hérnia à direita, uma região inguinal direita, uma hérnia maior. A gente já não vê tão claramente, né, nenhum colo herniário, mas eu estou vendo a protrusão da hérnia medialmente à artéria epigástrica. Bem medial, era uma hérnia muito grande, então hérnia inguinal direta à direita. Então, só para fixar, a direta, ela vem de baixo para cima, a protrusão do saco herniário, e sempre medial aos vasos epigástricos. A indireta, ela é sempre lateral aos vasos epigástricos. E vem do lateral para o medial, por dentro do canal inguinal. Parece um mantra, né? Eu repeti isso umas 10 vezes, mas é proposital. Tá? A hérnia femoral, ela é sempre adquirida. Ela é muito rara e é mais comum nas mulheres. Quando a mulher tem hérnia inguinal, que é raro, normalmente é hérnia femoral. Então, qual é a diferença da femoral para a direta? Apenas a região anatômica. Então, aqui eu tenho a porção mais inferior do ligamento inguinal. Aqui eu tenho o ligamento pectíneo, a veia femoral. Então, neste triângulozinho aqui, é a localidade da hérnia femoral. Se tivesse uma hérnia aqui, acima do ligamento inguinal, seria uma hérnia direta. Abaixo do ligamento inguinal, é uma hérnia femoral. Então, o ligamento pectíneo, e é naquele triângulo branco ali que eu vou pesquisar a hérnia. Então, mais um filminho. Esse filminho a gente começa no longitudinal, mas não é muito ilustrativo. Deixa eu ver se eu consigo rodar um pouquinho mais para frente, mas tudo bem. Daqui a pouco vai ficar mais ilustrativo. Então, voltei para o transverso, né? Corte transverso. Peço para fazer valsalva. Então, aqui eu vejo o ligamento, a veia, e quando eu faço o valsalva, eu tenho a protrusão do conteúdo herniário ali. Dá para ver, né? Então, essa é uma hérnia femoral. Muito bem. Quais as complicações, né? Vamos falar um pouquinho. A hérnia pode ter obstrução, o estrangulamento e irredutibilidade. Então, a hérnia, quando ela é redutível, não existe nem emergência nem urgência, né? É uma cirurgia eletiva. A hérnia encarcerada, ou seja, é aquela que não é redutível, no entanto, não tem sofrimento vascular, é uma cirurgia de urgência, porque eu posso ter a qualquer momento o estrangulamento, o sofrimento vascular. Aí sim é uma cirurgia de emergência com alta morbidade. Quais são os sinais ultrassonográficos do encarceramento? Então, líquido livre no interior do saco herniário, espessamento da parede da alça intestinal, líquido livre também no interior das alças herniadas e a dilatação das alças intestinais. Então, a gente vai ver alguns exemplos, é um exemplo de livro esse. Eu tenho líquido no saco herniário, vamos voltar aqui. Líquido no saco herniário, líquido dentro da alça, com aumento da espessura da parede. No entanto, eu tenho peristaltismo, que não dá para ver aqui numa foto parada, e eu tenho vascularização da alça. Então, ela é irredutível, em tempo real a gente veria isso, mas não está com sofrimento vascular. Quando eu tenho a hérnia estrangulada, então eu tenho esses sinais também de dilatação, aumento da espessura da parede, líquido livre dentro da alça, dentro do saco herniário, mas não tenho nem peristaltismo e nem vascularização na alça intestinal. Isso é sinal de sofrimento vascular, é uma emergência cirúrgica, isso precisa
ser descrito. Ok? Então, como mensagem final, a artéria epigástrica é referência anatômica para a gente distinguir hérnia direta e indireta. Ou seja, tudo que vem medialmente à epigástrica é uma hérnia o quê? Direta. Muito bem. As hérnias femorais são sempre mediais à veia femoral, né? Só que inferiores ao ligamento inguinal. Sempre avaliar com manobra de esforço, às vezes até com o indivíduo em pé, lembrar de não fazer muita pressão no transdutor. E quando eu tenho peristaltismo e fluxo ao Doppler, eu posso excluir o estrangulamento da hérnia. Tá ok? Era isso que eu tinha para falar.